nasci entre os coqueirais dos Três Capões, né? Um lugar de pez do Rio Funchal, um terreno arenoso, e é de lá que eu venho. Eu sou neta do senhor Quintiliano, da dona Antonieta, da dona Conceição e do senhor Josefino. E sou filha do senhor Bento e da dona Antonieta, que nesse momento ainda estão lá nos Três Capões. Eu tive uma infância simples, mas uma infância também em que o trabalho fez parte desde muito cedo. Porque quando eu comecei a estudar, aos 7 anos, eu vim para São Gotardo, sem a minha família, e fui morar na casa de uma outra família para que eu pudesse estudar. E aí eu começo a trabalhar como empregada doméstica. Então aprendi desde muito cedo o valor do trabalho e também o valor de sonhar e de executar os nossos sonhos. Sim, eram outros tempos, né? Sem estatuto da criança e do adolescente, né? Sem essa proteção necessária à criança que temos hoje, mas em outros tempos. Então eram outras aprendizagens. E a pessoa que eu sou hoje, ela é composta desses 10 anos de empregada doméstica que eu tive. Eu trago hoje os valores fundamentais que os meus pais me ensinaram desde muito cedo, que é a honestidade, o caráter e a verdade. Na minha casa, esses eram valores fundamentais. A minha mãe, especialmente, era uma mãe muito brava. Então, ela ponderava isso conosco todos os dias. Fale a verdade, seja honesto. O que é seu, o que é do outro é do outro. Tenha caráter. Eu saí para trabalhar e deixei essa tarefa para você, você há de cumpri-la. Não fazer os outros de bobo. Então, esses valores fundamentais é que eu coloco em prática. E eu quero muito, né, que depois dessa passagem pela carreira política, eu tenha orgulho de continuar contando a minha história. E para isso, eu terei que continuar colocando em prática essas lições que eu trago da minha família e dos meus antepassados. Eu trabalhei desde a infância até a adolescência, até mais, até terminar o ensino médio, porque eu não tive outra profissão. Eu comecei a trabalhar aos 7 anos e trabalhei como empregada doméstica, todo o ensino fundamental e todo o ensino médio. Na época, eu fiz o ensino médio profissionalizante, então eu saio do ensino médio como professora já. E aí que eu mudo o rumo da minha carreira, que eu passo a exercer a profissão de professora. Passei no concurso da prefeitura, né? Logo após a formatura no ensino médio teve o concurso, eu passei e hoje eu completo aí 28 anos de carreira na área educacional. Em seguida, eu me formo, né, como supervisora pedagógica e também sou concursada na Prefeitura de São Gotardo como supervisora pedagógica há 12 anos. Eu sempre quis ser professora. Foi um dos sonhos que eu cultivei muitos anos, ser professora. Porque eu venho para a cidade, primeiro para estudar, em seguida meus pais mudam para a cidade quando meu segundo irmão tem que entrar na escola. E o nosso quintal era aquele quintal de roça, né? Então na minha casa tinha paiol, tinha vaca, de vez em quando tinha um bezerro, tinha cavalo e tinha um paiol com tábuas bem largas, né? E eu falo que nesse paiol foram as minhas primeiras experiências como professora, porque eu estudava dando aula, né? Então eu sabia escolher o melhor carvão para escrever na tábua e ali eu ensinava os alunos imaginários. Então eu sempre quis ser professora. Eu acho que o papel de professor, ele é inspirador, ele é divino, ele é mais que um trabalho, é uma missão, né? E esse foi o meu sonho, fazer essa transformação na vida de outras pessoas. E eu tive uma grande inspiradora, que foi a dona Beatriz Franco. É uma professora aqui de São Gotardo, da Escola Balena. Eu digo que eu era uma ledora. A dona Beatriz me transformou em uma leitora e eu queria ser a professora que ela era para nós. Eu queria ser brava como a dona Beatriz e amorosa como ela, porque ela chamava atenção com amor, ela nos respeitava como crianças.
Dona Beatriz leu os melhores livros que eu já li até hoje na minha vida. Montanha Encantada, A Ilha Perdida, O Cachorrinho Samba na Fazenda. E o meu sonho era me tornar professora, usar uma franja como a Dona Beatriz usava, caindo nos olhos. Usar uma camisa bem passada, porque ela sempre era muito elegante. Era não, Dona Beatriz é, até hoje, uma mulher extremamente elegante. Usar uma camisa bem passada como ela, e ser uma professora especial. Eu a encontrei recentemente e falei desse carinho que eu tenho por ela. E toda vez que se fala em excelência, eu me lembro da Dona Beatriz. Toda vez que se fala em qualidade, eu me recordo da forma com que ela trabalhava, com que ela organizava a mesa logo pela manhã para começarmos os trabalhos. Então, a Dona Beatriz é referência do que eu tenho de melhor na minha carreira. Sim, eu sou uma mulher negra, uma mulher que traz a força desse povo. Eu trago a ancestralidade da minha raça, sou uma mulher falante. Tenho o maior prazer em estar com vocês contando história, Trago essa ancestralidade de falar, da linguagem oral, de contar história. Tenho as minhas crenças, Valorizo os meus antepassados. Se eu sou a mulher que eu sou hoje, foi a luta dos meus bisavós, das minhas bisavós, das minhas avós, da minha mãe e das mulheres do meu povo. Eu acredito que o preconceito ele precisa ser vencido, ou pelo menos amenizado, minimizado na sociedade contemporânea, não através de palavras, mas através de ações. Então é isso que eu tenho feito esse tempo também, querer me tornar uma representatividade para outras meninas, para outras gerações, porque infelizmente nós vivemos numa sociedade que é estruturalmente discriminatória. Nós discriminamos por vários fatores e ao longo do tempo vamos criando novos critérios para discriminar. Então essa luta ela precisa ser diária, contínua e ela faz parte de um processo que é individual e que é coletivo. Por quê? Ela é uma luta de todos nós, mas o impacto dela é sobre toda a sociedade. Bom, eu tive muitos momentos emocionantes, porque como eu gosto de ser professora, a minha base identitária, especialmente na docência, eu sinto prazer em trabalhar, em preparar minhas aulas, em arrumar o material para os alunos. Então, eu tenho aí essa trajetória que, para mim, é de bênçãos. Eu vejo, às vezes, o professorado colocando as tristezas da profissão, eu as tenho, mas elas passam. O que fica para mim são os momentos melhores que eu vivi na minha profissão. Recentemente, eu sonhei muito em representar São Gotardo a nível nacional, através das Olimpíadas de Língua Portuguesa. E eu trabalhei para isso muitas vezes. E ganhava na etapa municipal, quando chegava na regional já era desclassificada. E assim, há alguns anos. E no ano de 2016 e 2019, eu fui classificada e ganhei medalha de bronze na Olimpíada de Língua Portuguesa. No primeiro momento, nós levamos o clamor do nosso córrego Confusão, e no segundo momento nós levamos a FENACEM, que é a maior festa de São Gotardo, que é a celebração do trabalho do nosso povo, da garra, da coragem, que é representada pela fartura que nós temos na nossa região. E para mim foi um momento emocionante, porque ele celebra a aprendizagem, celebra o olhar diferenciado das crianças sobre o lugar onde eu vivo, sobre o que tem de melhor em São Gotardo ou o que precisa melhorar em São Gotardo. Então foi uma experiência muito positiva. Em um ano eu fiquei uma semana na Bahia com meu aluno Jadson, e na outra edição eu fiquei uma semana em São Paulo com a aluna Gabriela. Então foi inesquecível. Mas tem um outro momento emocionante também. Quando uma criança chega perto de mim, e aí é como supervisora, uma criança de 8 anos, negra, chega perto de mim e me pergunta: tia, você se acha bonita? Eu disse não, eu me acho linda, com esses cabelos volumosos, com essa pele bonita.
eu sou linda. Então, naquele momento, eu via que muito foi se falado nas entrelinhas. Mas o que foi dito foram só essas frases. Quer dizer, ela se achava bonita, como ela era vista pelos colegas. Mas ela queria saber como eu me via, como ela, enquanto uma mulher negra dos cabelos cacheados. Então, para mim, foi um momento de muito significado, muita verdade daquela criança de 8 anos. Eu jamais esquecerei. Eu sou muito competitiva. Eu gosto mesmo de ganhar. Então, todos os concursos do Brasil e da África eu participei. E alguns eu tive a oportunidade de ganhar, né? Então, assim, ganhei um troféu desenhado pelo mesmo artista que desenha os troféus da Fórmula 1, né? Viagens, tablet, computadores. Mas, assim, o mais especial que eu ganhei nisso tudo, em todos esses prêmios, foi a experiência de participar de cada um deles. Então, teve um concurso para participar na África. Você ficaria 15 dias lá num projeto de agregação. Eu participei também. E a experiência ao realizar o projeto faz toda a diferença na minha vida. Então, o processo, nem sempre o melhor é o produto, que é o prêmio. Às vezes, o processo, né, é que realmente fica nas nossas memórias. Se te falar a verdade, nem nos sonhos de Cinderela. Realmente a ideia não foi minha. Eu imaginava um dia me aposentar e ser vereadora. Às vezes eu passava isso, mas muito longe, né? Mas aí numa dessas premiações que eu estava, que foi o Cidadã Benemérita de São Gotardo, né, o senhor Makoto estava na plateia e ouviu a minha história, porque ali narra a história resumida de cada pessoa que será premiada. E ele viu essa possibilidade, né, daquela profissional até então da educação representar, fazer parte da gestão. Então eu fui convidada a participar da questão política, da democracia desse processo político. É um desafio diário, então eu tenho vivido de forma diária. Cada dia eu tento celebrar as vitórias daquele dia. Tento colocar em prática tudo que eu aprendi durante os 20 anos de gestão que eu tive. Porque nessa caminhada eu fui diretora de escola de ensino fundamental durante 4 anos e nos últimos 16 anos eu fui vice-reitora do Centro de Ensino Superior de São Gotardo, que é a faculdade. Então eu tento colocar em prática essas habilidades e competências que eu fui formando ao longo do tempo. E elas têm me ajudado muito. Então eu tenho trabalhado com uma equipe técnica, né? A escolha foi nesse sentido, pela minha falta até de experiência aqui nesse âmbito. Então, escolher uma equipe técnica que realmente pudesse me ajudar. Então, eu tive esse olhar, né, de trabalho em equipe e uma equipe que agrega. Isso me ajudou muito. Eu gostaria muito de deixar o legado de uma mudança de cultura. Porque a mudança de cultura, ela fica para sempre. Quando nós criamos um hábito, nós podemos preservá-lo a nossa vida toda. E esse eu gostaria de ser o legado. Posso deixar obras, mas elas poderão acabar serem reformadas. Eu quero deixar bens, equipamentos, dinheiro no caixa, sim. Mas o grande legado que a Denise quer deixar é uma nova cultura. Que as pessoas aprendam a cuidar de si, do outro e do espaço em que nós ocupamos. Então, todos os finais de semana, eu ainda cruzo o Rio Funchal e vou ver os coqueirais dos Três Capões, né? Lá está meu pai, minha mãe, né? Os vizinhos que eu gosto, a população que me recebeu e recebe hoje de braços abertos. Então, estar com os meus filhos, cuidar do quintal, cuidar da minha casa, dos meus filhos, do meu marido, da minha família,
né, faz parte das minhas prioridades. E quando eu não consigo fazer isso, isso não me faz bem. Então eu tenho me policiado para, na nova carreira, continuar fazendo isso. Porque eu acredito que o fato de visitar os meus pais, visitar a minha mãe, isso me descansa e me fortalece, né? E o quanto faz bem para eles. Então eu valorizo muito essas questões. Bom, eu acredito que o Brasil, ele é um país tardio às vezes, né? Então, assim, se você pensar que só na Constituição de 1934, que oficializou o direito da mulher votar, foi outro dia. Mas o interessante é que o processo vem acontecendo, né? Novas conquistas vêm acontecendo. Nós sabemos que nós ainda temos uma subrepresentatividade na política, mas isso cresce a minha responsabilidade aqui nessa cadeira, de fazer bem feito, de provar o quanto somos capazes e de inspirar outras mulheres, né, para que façam parte da política, para que defendam o nosso povo, para que esse olhar nosso, que é mais sensível, para que essa capacidade que é multifuncional, né, seja colocada a favor da população. Então eu acredito que a mulher brasileira precisa de muitas vitórias ainda. Ainda são mulheres que passam pela violência doméstica, ainda são mulheres que não têm voz nem dentro das próprias casas. Nós vimos na pandemia o feminicídio aumentar cerca de 42%. Nós percebemos mulheres em cargos de gestão e ganharem menos que os homens, embora tenham uma formação, uma graduação, pós-graduação e especialização bem maior. Mas nós temos que celebrar as pequenas vitórias, porque elas é que nos darão força para continuar a luta e para garantir que as mulheres sejam ouvidas e vistas como seres humanos. Esse é o objetivo. Nós fazemos parte da raça humana. Mulher brasileira, você de todas as idades, de todas as cores, de todas as raças, você que é sempre cheia de sonho e com muita capacidade de realizá-los. Porque qual ser humano nesse planeta que consegue realizar 2, 3, 4 tarefas ao mesmo tempo? Então você tem uma força que é inesgotável. No momento, eu sou prefeita, mas ao mesmo tempo que eu estou aqui, entre licitação, contratos e muitos papéis, eu chego na minha casa, desço do salto e vou lavar roupa. Então nós somos diferenciadas, né? Nós temos essa capacidade de ser flexível, de aprender com o tempo, de aprender com o outro. Nós temos a capacidade de ser parceiras, né? Sem dificuldade. Então o que eu tenho a dizer a vocês é que nós podemos fazer a diferença no mundo. Eu participei do processo democrático em 2020. Foi um desafio gratificante e convido vocês a participarem. Se o processo é democrático, cabe todas as pessoas e a mulher é bem-vinda. E eu fui muito bem recebida, seja pelos apoiadores, seja pela população. E hoje eu estou aqui podendo contribuir com o meu município e fazer a diferença. E na campanha eu já dizia que as pessoas deveriam acreditar, né, que quando chegasse aqui, eu faria o meu trabalho com o mesmo carinho e o mesmo amor com que cuidei durante 28 anos. E a mesma atenção e honestidade com que fui vice-reitora durante 16 anos. Então, vamos trazer para o meio político, seja em qual instância for, os valores que nós formamos durante a vida. E isso pode fazer toda a diferença na vida do nosso povo. Essa parceria entre homens e mulheres com as suas habilidades e competências pode sim trazer mais desenvolvimento para todas as regiões de São Gotardo. Sigamos firmes, sigamos fortes, vamos escrever um capítulo importante da história do Brasil para inspirar outras meninas, outras mulheres a serem mulheres no sentido mais amplo que essa palavra possa representar.